Olá, começa agora mais um Rumos e Desafios Eleições 2018. Convidado de hoje, candidato do MDB ao governo do estado de São Paulo, Paulo Scaff. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Sempre bem-vindo. Nós começamos essa conversa à luz de uma tragédia que aconteceu recentemente, o incêndio do Museu Nacional, que nos leva a uma outra questão que é da manutenção. Eu queria começar a entrevista falando disso para aproveitar até o gancho do incêndio. Há sempre dinheiro para inaugurações, mas não há dinheiro, não há previsão orçamentária para manutenção de equipamentos que são inaugurados. Como resolver essa situação? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a oportunidade, cumprimentar todos que estão nos acompanhando. Na verdade, eu ouço falar muito em falta de dinheiro para tudo. O que, na minha opinião, falta é vergonha na cara, o que falta é competência, falta uma gestão eficiente, combate a desperdícios, combate à corrupção, e o dinheiro aí aparece. Quando você faz bem feito, sem dúvida o dinheiro aparece. E no caso do que aconteceu no Rio, é realmente muito triste. São nossas raízes, nossa história, a história do nosso país, e de repente aquela visão, aquelas cenas daquele prédio histórico, aquele museu de 200 anos, totalmente tomado por chamas e tal, é de chorar, não é? E agora já foi, não adianta a gente chorar leite derramado. O que nós precisamos é evitar que outros casos como esse aconteçam. Eu tenho uma preocupação em São Paulo, nosso Museu da Independência, o Museu do Ipiranga, que quem for lá visitar vai ver um prédio abandonado. Lamentavelmente, quem cuidava no Rio, do Museu Nacional, era a Universidade Federal, quem cuida do Museu do Ipiranga aqui é a USP, e não está cuidando. A situação do museu, nosso Museu da Independência, que também é história do Brasil, realmente é de uma preocupação tremenda. Dos museus em geral, né? É uma coisa alargada. Então, o que nós precisamos realmente é respeitar nossas raízes, nossa história. Você não tem futuro sem passado. E você tem que respeitar o passado, preservar e sempre valorizar muito a história e o passado. Queria tirar um outro assunto já do caminho. Os adversários se referem ao Paulo Scaff como candidato do presidente Temer. Esse rótulo lhe cai? Não cabe esse rótulo. Eu sou candidato mesmo, de São Paulo. Eu, quando montei a minha chapa, foi pensando em São Paulo. Convidei uma tenente-coronel da Polícia Militar como candidata a vice-governadora, primeira vez na história de São Paulo que uma tenente-coronel da Polícia sai candidata a vice-governadora. Convidei pela primeira vez na história também uma mulher negra, uma psicóloga, que tem uma vida brilhante de superação, lutou para conseguir estudar, tem 5 diplomas, os pais eram analfabetos, enfim. E ela é a nossa candidata, uma psicóloga que só serviu a pessoas mais carentes, é uma candidata ao Senado. E a outra vaga, ela chama Cidinha, é a candidata ao Senado Cidinha. E o Marcelo Barbieri, que é uma pessoa do MDB, que foi deputado algumas vezes, foi prefeito, enfim. Então, procurei já na chapa fazer de uma forma diferente e mostrando compromisso com o Estado de São Paulo, com a população de São Paulo. E na coligação, a mesma coisa, abri mão de todas as coligações. Eu não tenho coligação nenhuma. Estou numa chapa pura para começar a escrever uma nova história. Caso seja da vontade de Deus e a decisão do eleitor de São Paulo, eu seja eleito governador, quando for montar o meu governo, eu vou poder escolher as pessoas sérias e competentes. Não tenho nenhum compromisso com partido nenhum. Isso faz uma tremenda diferença. Muita gente, Gustavo, me pergunta, Scaff, é possível fazer no governo, na escola pública, o que você fez no SESI? É possível fazer nas ETECs, nas FATECs, o que você fez no SENAI? É possível, com a sua experiência como presidente da maior entidade do mundo, transformar e gerar desenvolvimento, atrair empresas e voltar a gerar empregos em São Paulo? E eu respondo, tudo isso é possível, eu acredito. Se eu não acreditasse, não seria candidato a governador. Mas você precisa ter equipe séria e boa e competente. Por essa razão, não aceitei coligações. Então, nós vamos montar, sem dúvida, o melhor governo que São Paulo já viu. Por isso que eu falo, e com muita convicção, meu compromisso é com São Paulo.
Começa sem dívida de campanha, né? Começo sem dívida de campanha, sem governo loteado, enfim, no meu caso não existe nada disso, bem diferente dos meus adversários. Alguns institutos dão você e o candidato do PSDB, o João Dória, virtualmente empatados, né? Qual é a previsão de estratégia para vencer essa eleição, para superar os adversários? O senhor acha que é possível vencer até no primeiro turno? Você sabe que essas previsões são muito difíceis, né? O que eu tenho feito é procurado fazer uma campanha limpa, uma campanha propositiva, programática, uma campanha identificando os problemas verdadeiros de São Paulo e soluções factíveis, reais e não enganações como se costuma fazer muitas vezes em período eleitoral, é um discurso todo falso, cheio de promessas e depois chega na hora lá adiante, nada se cumpre. Eu tenho na minha campanha um V, um símbolo que é um V. Muitas pessoas podem pensar que é o V da vitória, mas não é. Vitória são circunstâncias e é destino. Está na mão de Deus se eu vou ganhar a eleição ou não. Mas é o V da verdade. E isso está na nossa mão. E eu faço questão. Então nós estamos numa campanha da verdade. Uma campanha de dizer o que é certo, o que é verdadeiro, o que a gente pensa, como a gente pensa, sem programas de marqueteiros, enfim. Estou procurando ser o que eu sou na campanha e as pessoas que me acompanham ao longo desses anos, eu há 13 anos, presido o SESI, o Senai de São Paulo, pude fazer uma grande transformação na educação do SESI, uma grande transformação na educação do Senai. São entidades hoje que são referências não só para outros estados brasileiros, mas para o mundo. Nós ganhamos campeonatos de conhecimento competindo com alemães, coreanos, japoneses, chineses, americanos, enfim. E é isso que eu quero para São Paulo, Gustavo. Eu quero que o Estado de São Paulo seja uma referência na educação, nas escolas públicas do Estado, comparáveis às melhores do mundo. Quero que as nossas ETECs, FATECs estejam ligadas com os maiores e mais importantes centros de tecnologia. Nós estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial, para dar oportunidade a essa moçada toda. São 3.400.000 alunos no ensino fundamental e ensino médio da escola pública do Estado. Para dar oportunidade, você tem que dar educação básica de qualidade, dar cursos técnicos de qualidade, cursos superiores de tecnologia, cursos superiores de diversas matérias, enfim. O importante é dar conhecimento. O conhecimento é que vai fazer a diferença. Muitas profissões que existem hoje vão deixar de existir, outras vão nascer. E nós nem sabemos exatamente quais serão as profissões daqui a 10 anos, mas quem estiver preparado vai poder ter sucesso. E essa é a minha preocupação. E também quero que o São Paulo seja uma referência na segurança pública, na saúde, no desenvolvimento. Isso que eu sonho para São Paulo. O que eu preciso é de uma oportunidade. Uma oportunidade, os meus adversários, todos eles já passaram, já tiveram, ou largaram no início, ou já estão a vida inteira na política. Tudo que falam que vão fazer, já tiveram oportunidade de fazer e não fizeram. Eu tenho consciência que tenho condição, estou preparado e tendo uma oportunidade, tenho certeza que ninguém vai se arrepender. Essa experiência à frente do SESI e Senai vai ser útil de que forma para tratar a educação no estado de São Paulo? Eu quero levar aquilo que eu fiz, a grande reestruturação que eu fiz no SESI, que quando assumi a presidência do SESI, falei, nós vamos substituir as nossas 150 escolas por escolas grandes de primeiro mundo, quero implantar o ensino em tempo integral, quero implantar o ensino médio, que o SESI não tinha. Quero implantar o ensino médio articulado com o curso técnico do Senai, quero pôr esporte, cultura, alimentação. Parecia, assim, uma coisa impossível. Quero fazer uma faculdade para formar professores, quero apoiar o esporte e rendimento, quero apoiar a cultura. Tudo parecia um exagero e tudo foi feito, está feito. E a saúde financeira do SESI e do Senai é invejável. Então, quando se faz com seriedade, determinação, tudo é possível. E eu realizei meu sonho. Eu tive a oportunidade de dar educação de qualidade para os meus 5 filhos, uma boa escola. E sonhava, quando assumi o SESI, de dar a mesma oportunidade a todos os alunos do SESI. Cumpri, realizei meu sonho. Eu tenho um novo sonho agora, dar a mesma oportunidade que os alunos do SESI têm a todos os jovens de São Paulo. Uma das razões que eu quero ser governador é para poder fazer isso e, naturalmente, também, além da educação, a saúde, a segurança, são áreas que são importantíssimas e eu tenho convicção que vou poder fazer um trabalho concreto, verdadeiro,
para que as pessoas tenham realmente mais segurança, que as pessoas sejam respeitadas quando tem uma necessidade de um atendimento de saúde. Enfim, e estando convicto que eu possa dar uma contribuição verdadeira, é que eu estou como candidato a governador. Mas, logicamente, a decisão, a vontade de Deus é a decisão do eleitor. Eu só peço uma oportunidade. Ainda dentro dessa área de educação, fomento a pesquisa e a inovação no Estado, até para resgatar o protagonismo que São Paulo já teve. Como é que vai ser isso no teu governo? Fundamental isso, principalmente, como dizia, estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial, e a gente fala de 4ª Revolução Industrial, muitas pessoas podem pensar que é uma revolução só no piso industrial, das fábricas, não é não, é uma revolução em tudo. Nós estamos na era da inteligência artificial, da realidade virtual, isso transforma todos os costumes das famílias, das pessoas, transforma a educação, a saúde, transforma a forma de você montar as futuras escolas, transforma o comércio, a agricultura, a indústria. É uma grande mudança. Como tivemos outras revoluções industriais e que, quando acontece assim, um meio desconhecido, uma situação meio desconhecida, dá uma certa preocupação nas pessoas, principalmente a questão do emprego. No momento que você fala, puxa, você vai ter um robô, vai ter uma máquina substituindo o homem, isso parece alguma coisa assim, puxa, estou fora disso. Só que não está na nossa escolha. Na realidade, a 4ª Revolução Industrial é inevitável, ela está acontecendo, é um movimento global. O que nós temos é que nos preocupar para enfrentá-la, para nos adaptarmos a ela. Por isso a importância muito grande da educação de qualidade, formação profissional, muito grande a importância na inovação, na tecnologia. E olha, a região na Califórnia, eu tive no final do ano passado, lá em São Francisco, no Vale do Silício, é uma região que estão as principais empresas de tecnologia, né? Empresas que juntas, você junta 3, 4 empresas, tem um valor de 3 trilhões de dólares, o dobro do PIB brasileiro. A Apple sozinha vale 1 trilhão de dólares, o PIB brasileiro é um pouco mais do que isso, né? E, na realidade, o desemprego é pequeno, muito pequeno. Por quê? Porque as empresas crescem, nascem muitas empresas e, no final, as pessoas se ocupam. É isso que eu quero fazer em São Paulo. Chega de curtir crise. Eu quero fazer São Paulo um centro de tecnologia, de startups, empresas que nasçam com um futuro, com um potencial. Aqui na região, por exemplo, da Baixada Santista, há uma vocação ao turismo, uma vocação à logística, a vocação ao porto, enfim, tudo isso podem, com muita criatividade, nascer empresas com alta tecnologia para atender essas demandas. Isso vai ser muito importante. Só para concluir, o WhatsApp, que todo mundo usa muito, nasceu em 2009. Em 14, 5 anos depois, foi vendido por 19 bilhões de dólares. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Chega de curtir crise política, crise econômica. O que eu espero é que essas eleições virem a página e o que eu quero como governador de São Paulo é mudar a cara de São Paulo. Na qualidade da educação, da segurança, da saúde, mas no desenvolvimento, no emprego, nas inovações, enfim. Quero que o Estado de São Paulo se destaque no mundo como uma referência de coisas boas e não como referência da pior avaliação do ensino, do maior risco de falta de segurança, de desrespeito às pessoas na saúde. Por essa razão que eu estou estimulado a ser candidato a governador e quero ser governador, para mudar esta realidade ruim que nós temos em São Paulo. Como os desafios vai para o rápido intervalo, a gente volta já. Estamos de volta com Rumos e Desafios Eleições 2018. Hoje a gente conversa com Paulo Scaff, candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo MDB. Scaff, fazer as coisas na iniciativa privada é muito mais fácil porque não tem as amarras do público. Como é que você vai resolver essa questão? Você sabe que há 13 anos eu presido o SESI, o SENAI, há 4 anos o SEBRAE, há 13 anos a Fiesp, e tenho minhas empresas, minha vida empresarial.
Então, isto em relação à sua vida empresarial vale, mas em relação a essas grandes entidades, elas têm também sua burocracia, você tem que fazer concorrência, tem que respeitar toda a regra legal, tem a burocracia como tem do Estado. Tudo tem dificuldades, mas a verdade é que você enfrenta as dificuldades e faz com que aconteçam as coisas. Eu, por exemplo, tive, nos últimos 10 anos, como presidente do SESI-Senai, executei 2.000 obras. Com burocracia. Entreguei as obras, concluí as obras. Tiveram algumas com problemas, enfrentamos e resolvemos os problemas, mas tudo com seriedade. Não tem maracutaia. E aí, mas você enfrenta também dificuldades. Nada é fácil na vida. Tudo tem suas dificuldades. Quando eu falo aqui de resolver os problemas, reestruturar a educação do Estado, eu não estou falando em fazer isso em um ano, é impossível. No SESI eu fiz uma programação de 9 anos. No Estado é a mesma coisa, você faz uma programação, porque é um plano de Estado, não é de governo. Aí durante o seu mandato, você põe no trilho, põe no caminho, faz tudo que executa, todo o pedaço que dá para executar no mandato e depois vai natural. Qualquer um que te suceda, já o bonde está na direção correta. E assim tem que ser feito em muitas coisas do Estado. Tem problemas que você resolve em 1 minuto. Eu sou assim muito ansioso para resolver. Uma coisa que precisa ser resolvida em 1 minuto, eu tento fazer em meio minuto. Agora, aquilo que você precisa 5 anos, se você fizer em 3 é uma maravilha, mas não dá para fazer em 3 meses. Então, na realidade, de uma forma muito realista, aliás, se tudo isso tivesse começado há 8 anos, 9, 5, 10, estava feito. Quer dizer, foi ontem, nós estamos em 2018, 2010 foi ontem. O que tivesse iniciado um caminho para uma reestruturação profunda, seja na educação, ou seja nas obras públicas, na mobilidade, enfim, estava feito. Então, o que nós precisamos é isso. Tem coisas que você começa e termina no mandato. Tem coisas que você começa, não termina, mas deixa de um jeito que não tem jeito de não terminar em qualquer um que te suceda. Assim que eu quero fazer. Você vê aqui as obras de infraestrutura, por exemplo, da Baixada Santista. Eu, quando tinha 5 anos de idade, meu pai me trazia em Santos, Guarujá, e eu me lembro, a gente numa fila de 3, 4 horas na balsa. Passaram essas décadas todas e está lá, do mesmo jeito, a fila da balsa. E os governos vão lá e prometem. Eu vou executar, eu vou resolver essa questão da mobilidade na ponta da praia. Nós temos o problema do Vira, do Porto, lá no quilômetro 62 da Anchieta, até a antiga Piaçaguera, é necessário fazer a ponte para resolver a questão de mercadoria. Lá resolve mercadoria, aqui resolve mobilidade, são coisas distintas, não tem uma alternativa que vai resolver as duas coisas. Aqui é túnel e lá é ponte, não é? E muita gente fala assim, Paulo, nem fala muito sobre isso, porque prometeram tanto, mas não fui eu que prometi. Eu garanto a vocês, se eu sendo governador, eu vou fazer com que essas obras aqui em Santos aconteçam. O porto também, na mão do governo federal, não sai nada, fica engessado. Você precisa fazer uma dragagem, precisa de autorização de Brasília. Você precisa fazer uma licença, precisa de autorização de Brasília. Então, a proposta é a estadualização do porto. Estadualizar, eu quero eu vou, sendo eleito governador, vou a Brasília, trazer o porto para São Paulo. Também quero aquela faixa do centro histórico de Santos, aqueles armazéns que estão em ruínas. Aquilo é um charme, você restaura aquilo lá, você atrai o turismo, que é vocação desse local aqui. Entende? Nós temos na Baixada uma vocação natural de turismo. Emprega muita gente, emprego bom, paga bem, ganha bem, enfim. Então, eu vou investir muito aqui na Baixada, em mobilidade, VLT. VLT tem que chegar no centro histórico, tem que chegar na ponta da praia. Com o túnel, chegar em Guarujá, porque tem que prever uma linha de VLT no túnel. Se você tem hoje um fluxo eu estou falando de mobilidade, né? Na ponta da praia, de 20 mil veículos por dia. Você consegue um privado, investimento particular, um investimento privado, com esse movimento, dá retorno o investimento desse, e aí vai, não? É uma solução de metropolização. A metrópole da Baixada Santista já passa dos 20 anos e as soluções ainda não são metropolitanas, né? É verdade. Nós não temos um trem que ligue com a região metropolitana de São Paulo. Há um movimento de 110 mil pessoas, 110 mil pessoas que se movimentam entre a região metropolitana de São Paulo e da Baixada. Nós vamos fazer um trem que liga São Paulo,
passa em Cubatão, com escala em Cubatão, e chega ao centro de Santos. Então, tem muita coisa. Peruíbe. Muita gente me fala, o VLT até Peruíbe, impossível, VLT tem uma velocidade de 25 km por hora, é nada. Peruíbe está a 70, 80 km, vai levar 3 horas de viagem. Lá tem que ser um trem, tem que ter ou linhas especiais de ônibus ou um trem de média velocidade, 100, 120 km por hora. Já tem a servidão, é pegar a servidão que já existe e pôr um trem de média velocidade, enfim. Então, há muita coisa que pode ser feita e eu farei como governador aqui na Baixada. Sem dúvida, o turismo depende da segurança. Veja a situação que está Guarujá e outros locais. Nós temos que acertar e dar segurança à população, temos que reorganizar as polícias, temos que retomar os presídios. Qual é a tua proposta para a segurança pública? Então, primeiro reorganizar as polícias. A Polícia Civil tem que voltar a investigar, tem que ter quadros, as delegacias têm que funcionar, tem que ter tecnologia e inovação. A Polícia Militar também bem equipada e as duas se entenderem. Não adianta cada uma olhar para um lado e prejudicar a sociedade. Tem que estarem juntas e a minha preocupação é tão grande com a segurança que eu convidei uma tenente-coronel da Polícia Militar como vice-governadora. Então, reorganizar as polícias, mas também é importante retomar os presídios. Os presídios estão na mão do crime organizado. Você precisa retomar, o governo tem que pegar de volta os presídios e pôr disciplina na coisa. E a legislação penal depende, é lei federal, mas um governador de São Paulo tem que ser uma liderança que vá a Brasília, traga o Porto para São Paulo, aprove leis. É assim, eu em final de 2007, eu não era governador, era presidente da Fiesp, e fiz uma campanha nacional contra a recriação do imposto cheque. Foi a única derrota do Lula no Congresso, no Senado Federal, a chamada CPMF. Todo mundo acreditava que ia ser recriada e nós derrubamos o Senado Federal. E não era o governador de São Paulo. Como governador de São Paulo, eu tenho convicção que vou conseguir aquilo que interessa ao Estado, que faça bem ao Estado, até porque uma lei federal que faça bem ao Estado de São Paulo faz bem também a outros estados. Você acabar com saidinhas, visitinhas e fazer com que o criminoso que tem uma pena de 6 anos, cumpra os 6 anos, não tenha redução de pena, isso beneficia São Paulo e a todo o Brasil. Então, nós vamos fazer realmente de todo lado, como eu sempre fiz na minha vida. Aqueles que me acompanham ao longo desses anos sabem bem o meu estilo, é de correr atrás, executar, de fazer, não é de ficar falando o que faz. A coisa mais fácil que tem, de ficar falando o que vai fazer, é fazer de uma vez, é isso que eu gosto. Questão do emprego. Baixada Santista vive uma crise já há alguns anos, que eu acho que é até de perfil. O Porto não emprega mais como empregava, as indústrias em Cubatão não empregam mais como empregavam, siderúrgica. Como resolver essa questão? Incentivar a economia da região. Essa é a minha especialidade. Por exemplo, o polo industrial de Cubatão. Você tem tudo disponível. Você tem terreno, você tem vapor, tem empresas que podem ceder vapor, que tem a produção já de vapor. Você tem energia, você tem água, você tem mão de obra formada. Você tem um terminal da Cosipa e você tem um Porto de Santos. Simplesmente, além de tentar trabalhar para que a Cosipa voltar a trabalhar plena, ser reativada na plenitude, além de tentar fortalecer as empresas que estão lá, mas o setor petroquímico que está em Cubatão, o setor de fertilizantes, vão ter muita dificuldade com licenças ambientais para crescerem. Então, há um limite. Você tem que trazer outros setores. Lá se produz matéria-prima para pneu. Por que não tem fábrica de pneu? Lá se produz aço. Por que não tem fábrica de chapa? E por que não tem uma fábrica de linha branca? Por que não tem fábricas de diversos setores de atividades? É isso que eu vou fazer. Eu vou reativar, fazer renascer o polo industrial de Cubatão. Ele tem uma vocação, está pronto. É só a empresa querer ir lá e vai ter muita facilidade. O turismo. A segurança pública está condenando o turismo aqui da região. Você veja, Guarujá é um pedaço... medo de vir para cá, né? O Guarujá é um pedaço de céu, é um lugar maravilhoso. E, no entanto, o que você vê em Guarujá? É todo mundo preocupado com a segurança pública. As propriedades perderam barbaridade de valor. Nós temos que dar segurança de verdade, recuperar isso, atrair turismo. Santos tem parte da história do Brasil. Hoje eu peguei um barco e fui visitar o Porto e depois caminhei pelo centro histórico, fui tomar um café na Bolsa de Café. É fantástico.
Fui na igreja do Carmo, é linda. Então, nós temos que resgatar tudo isso. Aqueles armazéns em ruínas, o governo federal não tem o direito de deixar aqueles armazéns daquela forma. Eu quero ver, eu como governador, aquilo ficar desse jeito. Eu quero ver, me cobrem. Porque, na realidade, o governo federal ou faça o que São Paulo precisa, ou vai ceder para que a gente faça aqui. Lá pode ser um charme, como tem o Porto Madeiro em Buenos Aires. Você atrai o turismo e revitaliza todo o centro, você dá vida de novo para aquela área toda. Está cheio de imóveis micados, prédios micados naquela região. Você muda toda essa realidade. Olha, o projeto essas do coisas... Porto Valongo, que há tantos anos se fala aqui, que por alguns nós não acontece, né? Esse é o problema com todo respeito aos meus adversários, eu não costumo falar deles, mas esse é o problema. Um é de um partido, o PSDB, que está há 24 anos no poder. Tudo que ele fala que vai fazer, teve 24 anos para fazer, por que não fez? Não é? E também é muito importante a pessoa ter palavra nas coisas e cumprir compromisso. Quem falta com a palavra ou deixa de cumprir compromisso é grave. O outro se apresenta aqui como candidato da região, que está há 30 anos na política, 8 anos no governo, tudo que fala que vai fazer, por que já não fez também? Não é? Eu quero uma oportunidade e tenho certeza que comigo vai funcionar. Eu queria reservar essa parte final, esses 2 minutos finais, para você dar uma mensagem para os nossos telespectadores. Eu te agradeço, a todos que tenham nos acompanhado aí e quero dizer que o que me estimula muito, como tive a oportunidade de dizer, é ser governador de São Paulo, porque eu tenho muita convicção que eu vou poder ajudar realmente para melhorar muito a qualidade da educação das nossas escolas, dando oportunidade a esses milhões de jovens que estudam na escola pública do Estado, melhorar muito as nossas ETECs, FATECs, com cursos direcionados ao mercado, com o objetivo do aluno sair empregado, renovar, pôr tecnologia, laboratórios de primeira, tudo linkado com o mundo, como eu fiz no SESI e Senai. Eu já fiz isso, eu sei como fazer e farei no governo. E gerar desenvolvimento, empregos, oportunidade às pessoas. Eu quero ser governador para respeitar as pessoas quando tem uma necessidade de um atendimento de saúde, com qualidade, em tempo e hora, acabar com filas de exame, filas de operação, para fazer uma operação, o desrespeito de alguém está com problema, recebe um carimbinho para voltar 3 meses depois. Isso eu não vou permitir como governador de São Paulo. Eu quero ser governador para dar segurança de verdade às pessoas, não esse faz de conta que está aí. Eu quero uma polícia civil investigando para valer, uma polícia militar de forma ostensiva, presente na rua, enfim. Então, eu quero ser governador para respeitar as mulheres, para respeitar os idosos. Eu quero ser governador para fazer o Estado de São Paulo ser um exemplo a ser seguido pelo mundo, não só pelo Brasil, mas pelo mundo, como uma boa referência, um bom exemplo a ser seguido. Por essas razões, mas depende da vontade de Deus, decisão do eleitor de São Paulo, mas eu tenho certeza, se eu for eleito governador, ninguém vai se arrepender. Muito obrigado. Esse foi Paulo Scaff, convidado de hoje do Rumos e Desafios. Paulo, muito obrigado pela presença. Obrigado você, viu? Obrigadão. A gente volta no próximo programa.